Oi, pessoal! Nós iremos falar um pouco sobre os antiparasitários, que vão tratar os vermes, que são conhecidos como eumintos. Esses eumintos, eles possuem 3 classificações grandes de grupos diferentes, que são os nematóides, os cestóides e os trematóides. Esses eumintos, eles podem se multiplicar tanto dentro ou tanto fora do hospedeiro. Isso vai depender de cada ciclo biológico do parasito que vai ser estudado. Existem 2 tipos de ciclos biológicos: o monoxênico, onde existe apenas um hospedeiro, e o heteroxênico, onde tem 2 ou mais hospedeiros presentes dentro do ciclo biológico. Os parasitas que colonizam o intestino do homem, eles quase nunca vão produzir a morte do hospedeiro por si só, porém eles vão trazer inúmeros malefícios ao organismo que vai ficar debilitado perigosamente. Então a gente tem alguns parasitas intestinais conhecidos como os Ascaris lumbricoides, os Trichuris trichiuria, Enterobius vermiculares, Strongyloides stercoralis, Ancylostomídeos e as larvas migrantes. Esses parasitas possuem formas diferentes de transmissão, e existem 3 formas de transmissão: orofecal, a transmissão do ovo diretamente do solo, e a penetração pele a pele, que é o que acontece com as larvas. E aqui, como já está representado nessa imagem, a gente vai começar falando sobre os Ascaris lumbricoides, que dá através da transmissão orofecal. Ele é bem conhecido como lombriga. Aqui nós temos uma imagem do parasito adulto. Aqui é a fêmea, ela tem essa forma maior e ela é reta, enquanto o macho tem essa cabeça em forma de caracol e ela é bem menor do que a fêmea. Esse Ascaris lumbricoides, então, ele é um parasita exclusivamente humano e ele é o maior nematóide intestinal humano, e eles multiplicam cerca de 200 mil ovos por dia. Esse parasita, então, vai ter um ciclo biológico específico dele, que vai acontecer da seguinte forma: através da ingestão dos ovos do verme presentes no solo, água ou alimentos contaminados com as fezes humanas infectadas. Um indivíduo contaminado pelo verme, ele vai eliminar diariamente os ovos de Ascaris lumbricoides pelas fezes. Um exemplo de transmissão é se não existirem condições de saneamento básico adequado, porque essas fezes vão contaminar os solos e a água e podem atingir os seres humanos. Então, a partir do momento que esses ovos são eliminados com as fezes, eles vão conter os embriões de Ascaris lumbricoides em seu interior. Após alguns dias, ainda dentro do ovo, esse embrião vai se transformar em larva e, após passar por 2 mudas, ele pode infectar quem a ingerir. Então, os ovos podem contaminar o solo, água e alimentos e assim ser ingerido pelo ser humano. Os ovos infectantes, eles são ingeridos e liberam as larvas no duodeno, no intestino delgado. Agora, quando livres, as larvas vão atravessar a parede do intestino e vão alcançar a corrente sanguínea, onde vão trazer outros problemas, que a partir daí vão alcançar os pulmões, onde vão sofrer novas mudanças, e após estarem maduras, eles vão migrar para a próxima cavidade bucal, onde vai acontecer um excesso de tosse e isso vai ser deglutido novamente para o intestino do ser humano. Dentro do intestino, então, eles vão se estabelecer definitivamente e vão amadurecer sexualmente. Após a reprodução, então, os ovos vão ser eliminados pelas fezes, e é importante a gente saber que os Ascaris, eles não vão se multiplicar dentro dos hospedeiros. Os ovos, eles precisam ser eliminados para que se transforme a larva e que haja a contaminação. Sobre os Ascaris lumbricoides, então, era isso, e vamos dar continuações nos outros eumintos. Bom, pessoal, agora eu vou trazer para vocês um vídeo que explica o ciclo biológico da larvas migrares cutânea, que é o famoso bicho geográfico. Vocês vão entender por que ele é chamado assim na sequência. Bicho geográfico, também conhecido como larva migrans cutânea. É uma doença também causada por um nemateuminto. Falando então do ciclo, os cães e gatos são hospedeiros definitivos desse verme. Então, nesses animais, nós encontramos a forma adulta que faz reprodução sexuada. E normalmente o verme parasita o intestino desses animais.
Então, o ancilóstoma faz a reprodução sexuada, formando os ovos, que vão ser liberados junto com as fezes. Esses ovos caem no meio ambiente e eclodem, formando larvas. Essas larvas entram na pele dos cães e gatos, vão cair no intestino e se desenvolver no indivíduo adulto, fechando aqui o ciclo. Porém, essas larvas também podem entrar na pele do homem. O homem é um hospedeiro acidental. A larva entra no homem, só que ela não consegue se desenvolver na forma adulta. Por isso que nós não falamos que o homem é um hospedeiro definitivo, e sim hospedeiro acidental. Mas aí, pessoal, muita atenção. Essa é uma doença monoxênica, porque ela tem apenas um hospedeiro. Nesse caso, o hospedeiro definitivo são os cães e os gatos. Então, a transmissão da doença para o homem acontece através da penetração das larvas. Essas larvas que vão estar na areia. E essas larvas, depois que entrarem aqui na pele, começam a se locomover. E aí elas deixam um rastro na pele, semelhante a um desenho de um mapa. Por isso que essa doença é chamada de bicho geográfico. E também vou trazer o ciclo biológico da ancilostomiase. O ciclo biológico é direto, sem hospedeiro intermediário, mas possui uma fase livre e uma parasitária. Os ovos são eliminados no ambiente com as fezes. Em ambiente propício, de alta umidade, aeração e temperatura, formam o embrião, que se desenvolve em larva rabditoide L1, depois L2 e L3, sendo esta filarioide e infectante. Ela penetra ativamente na pessoa pela pele, ou pode ser ingerida. A partir da pele, alcançam circulação sanguínea ou linfática e chegam ao coração, indo para pulmões, traqueia, faringe, laringe e, ingeridas, alcançam o intestino delgado. Durante a migração pelos pulmões, formam a L4 e no intestino delgado exerce parasitismo hematófago. Com o tempo, formam L5 e, por fim, os adultos. Após a cópula e postura dos ovos, estes são liberados no ambiente com as fezes. No caso de ingestão, L3 penetra a mucosa do intestino, alcançam as células de Lieberkühn, mudam para L4, vão para o intestino, fixam a mucosa e, alcançando a corrente sanguínea, seguem o ciclo normalmente. Coração, pulmão, traqueia, faringe, laringe, deglutição e intestino delgado. Boa noite. Eu vou falar sobre a tricuriase e o Enterobis vermicularis. A tricuriase é uma verminose causada pelo parasita Tischuris tischiura, que mede aproximadamente 4 centímetros de comprimento, que abre o intestino grosso dos indivíduos infectados. A tricuriase é uma doença de transmissão fecal-oral. O indivíduo se contamina quando ingere acidentalmente os ovos do parasitas contidos alimentos, águas ou no solo. Seu ciclo de vida pode ser resumido da seguinte forma: o indivíduo infectado libera milhares de ovos do parasita a cada evaculação. Se as fezes entrarem em contato com solos, os ovos encontram um local propício para amadurecer. Após cerca de 2 ou 3 semanas, os ovos passam a conter um embrião de verme capaz de infectar quem consumir. A ingestão de ovos que foram eliminados recentemente nas fezes não é capaz de contaminar outra pessoa, pois o embrião no seu interior precisa deste tempo de 2 semanas de amadurecimento no solo para poder completar seu ciclo de vidas. Em ambientes úmidos e com pouca exposição solar, os ovos podem permanecer viáveis por vários meses. Por outro lado, em locais secos, mais quentes ou com exposição solar direta, o ovo sofre uma desidratação e o embrião em seu interior morre rapidamente. As duas formas mais comuns de contaminação são através do contato com a mão, que manipularem o solo infectado, ou por consumo de alimentos plantados em terras adubadas com fezes humanas. Uma vez ingeridos, os ovos do parasita conseguem atravessar o estômago e eclodem
ao chegar ao intestino delgado, liberando as larvas do verme. Após cerca de 3 meses, a larva se tornam vermes adultos e migram para o intestino grosso, onde irão habitar definitivamente. No intestino grosso, pode viver até 5 anos. A fêmea do parasita é capaz de colocar mais de 20.000 ovos por dia, que serão eliminados pelas fezes, dando início a um novo ciclo. E agora eu vou falar sobre o Enteróbios vermiculares. Ele é um verme que surge da eliminação dos ovos pela fêmea. Esse verme pode ser chamado de oxiúris. O Enteróbios vermiculares apresenta um ciclo biológico que tem início na ingestão de ovo pela pessoa. Ao ser ingerido, ele segue até o intestino delgado. Quando alocado no órgão, as larvas eclodem e seguem para o seco, local utilizado para reprodução. As larvas podem ter de 2 a 3 milímetros de comprimento, quando adultas, sendo que o macho é sempre maior que a fêmea. Após a reprodução das larvas, os machos são eliminados nas fezes. Já as fêmeas migram para a região perional e morrem logo após colocarem seus ovos. Todo o ciclo do oxiúris dura aproximadamente 40 dias. Bom, eu vou falar sobre a teníase e a cisticercose. Como se transmite? Bom, o homem é o hospedeiro definitivo e, consequentemente, a principal fonte de infecção deste parasita, sendo responsável pela transmissão aos animais e a si próprio. A teníase ela é adquirida através do consumo da carne crua ou insuficientemente cozida, contendo cistícercos, que são larvas. A cisticercose, através do consumo de alimentos contaminados com ovos da tênia, frutas, verduras, hortaliças, entre outras, que não são higienizadas corretamente através do consumo de água contaminada. Ou ainda, no homem com a teníase pode haver a auto-infecção, já que os ovos podem ser encontrados nas mãos dos hospedeiros, na região perianal, que no caso é o ânus, e perianal nas roupas, e até mesmo na mobília da residência. O ciclo evolutivo dele. A teníase é adquirida pelo homem quando ele ingere carne e cisticerco, que é a larva. Este mesmo evolui para a forma adulta, no intestino delgado. O verme adulto se fixa e começa a expelir os ovos progotídeos, que são excretados nas fezes humanas e podem contaminar o solo, a água e até mesmo os alimentos. A cisticercose, ao ingerir os ovos viáveis da tênia, chega até o estômago e liberam um embrião que atravessa a mucosa genética, a mucosa gástrica, quer dizer, vai para a corrente sanguínea e se distribui pelo corpo. Ela pode alcançar diversos tecidos como músculo, coração, cérebro, olhos, entre outros, aonde irá se desenvolver o ocicerco, que é a larva. Ao atingir o cérebro, causa neurocisticercose, que é uma forma mais grave desse tipo de infecção. Bom, chegamos à parte medicamentosa dessa temática. Mas antes de eu começar a falar os nomes de medicamentos, seus mecanismos de ação, estrutura química, é importante saber que existem 3 subclasses gerais que nos ajudam muito a entender o mecanismo de ação e em qual classificação essas terapêuticas se encontram, tá? Essas 3 subclasses, elas são denominadas as medicações que agem contra nematódios, as medicações que agem contra trimatódios e as medicações que agem contra os cestódios. As infestações mais populares, que a gente ouve muito mais falar, elas se encontram dentro da primeira subclasse, que é contra os nematódios, porque dentro dessa subclasse está, por exemplo, a ascaridíase, oncocercose, tricuríase. Principalmente aí a ascaridíase, que é uma patologia causada pelos ascaris lumbricoides, atinge aí mais ou menos 30% da população mundial. Então é um índice de abrangência muito alto. E, consequentemente, por as patologias mais populosas estarem dentro dessa subclasse, as medicações que a gente mais vê no balcão para quem trabalha com dispensação também vai estar dentro dessa classe. Por exemplo, o albendazol, mebendazol, ivermectina.
Essas medicações, elas têm um ritmo no cotidiano nosso muito mais frequente do que as demais, porque elas têm um espectro de ação mais amplo, então a prescrição dela é mais frequente. Quanto ao bendazol, mebendazol, é importante saber que com relação à estrutura química deles, é bem padrão. Eles têm um anel benzoico no meio e um lateral grudadinho ali cíclico, com um heteroátomo de nitrogênio na parte superior. Então, o que vai mudar de estrutura química de um para outro são as ligações periféricas que estão interligadas nesses anéis. Então, essa alteração. Mas o núcleo base, que é esse anel benzoico e esse anel cíclico, com o heteroátomo de nitrogênio, eles são padrão. O que altera são as suas ligações periféricas. Bom, se nós pegarmos o mecanismo de ação de mebendazol ou albendazol, nós vamos ver que eles trabalham com inibição de algum nutriente ou alguma síntese que provocaria a produção energética do parasita. Por exemplo, a inibição da beta-tubulina, que vai gerar a formação de microtúbulos, inibindo, não vai ter a formação. Os microtúbulos eles são essenciais para a divisão celular. Ou, às vezes, inibindo a absorção de glicose. A absorção de glicose é essencial para a produção de energia do parasita. Também tem a inibição da fumarato redutase mitocondrial. Quando a gente pensa em mitocôndria, a palavra mitocondrial, ela já nos leva a lembrar de adenosina trifosfato, né? A atividade mitocondrial, ela é essencial para a produção energética. Então, com a inibição, nós vamos ter a cessação da produção energética para o parasita. Bom, pessoal, por último agora, temos a nitazoxamida. É o nosso famoso Anitta aí, né? Para quem trabalha nos balcões, para quem já ouviu falar, até por conta dessa grande procura que teve agora por último, por conta de um ministro ter lançado na imprensa que seria um medicamento potencial aí ao combate do coronavírus. Mas o que esse medicamento é capaz de fazer? Ele é um antiparasitário, combate eumintos, mas ele tem um potencial de combater alguns tipos de rotavírus. E testado in vitro, ele teve um grande potencial sobre o corona. Ele inibe a síntese estrutural do vírus e, com isso, ele tira a habilidade do vírus de se replicar. Então, na verdade, ele não produz a cura, ele abaixa a carga viral no indivíduo, potencializando o sistema imunológico. Se eu abaixo a minha carga viral, eu estou dando a oportunidade do meu sistema imunológico reagir melhor, né? Então, não é nenhum tipo de milagre, não é nenhum tipo de cura, como todos nós estamos esperando, né? Torcendo todos os dias. Assim como todos os outros, ivermectina, cloroquina, ele é só um medicamento potencial que, quando testado in vitro, conseguiu aí demonstrar algum efeito, alguma eficácia, né? Benévola, claro. Então é isso, gente. Eu espero que estejam todos bem, espero que tudo isso acabe logo e que dê tudo certo, que não seja só alguns medicamentos potenciais aí, como a gente encontrou até agora, que venha a cura logo. É isso. Tchau, tchau.